Olá, Gil aqui, canto 7. Assim dizendo, dos portões se precipitou o glorioso Heitor, e com ele foi Alexandre, seu irmão. No coração desejavam ambos entrar no combate e na guerra. Tal como um deus oferece aos marinheiros anelantes uma brisa, quando se cansam de percutir o mar com remos bem polidos e seus membros estão deslaçados pela fadiga, assim os troianos anelantes apareceram esses dois. Sim, aos troianos pareceram esses dois. Foi então que um deles matou o filho do soberano Areítono, Menéstio, que habitava em Arna, a quem o homem da clava Areíto gerou, e Filomedusa com olhos de plácida toura. Heitor atingiu Eioneu com a lança pontiaguda no pescoço sob o elmo de bronze bem tratado e deslaçou-lhe os membros. Glauco, filho de Hipóloco, condutor dos homens da Lícia, atingiu no ombro com a lança, em potente combate, e Fínoo, filho de Déxio, quando saltava para o carro puxado por éguas velozes. Tombou o cavalo e os membros se deslaçaram. Mas quando dele se apercebeu a deusa Atena de olhos esverdeados assassinarem os argivos em potente combate, lançou-se veloz aos píncaros do Olimpo para a sacra Ílion, e ao seu encontro se precipitou Apolo, pois vira de Pérgamo e queria a vitória para os troianos. Deste modo se encontraram ambos junto ao carvalho. A ela falou primeiro o soberano Apolo, filho de Zeus. Por que de novo, ávida, ó filha do grande Zeus, aqui chegas no Olimpo e te mandou teu ânimo ingente? Será para dares aos Dânaos a vitória alteradora da batalha, visto que em nada te fazem pena os troianos aniquiladores? Mas se por mim te deixasses convencer, mais proveitoso seria. Ponhamos agora, cobro a guerra e ao combate por hoje. De futuro combaterão de novo, até que atinjam o objetivo de Ilion, já que parece bem ao coração de vós, deusas imortais, destruir por completo esta cidade. Respondendo-lhe assim, falou a deusa Atena de olhos esverdeados, que assim seja. Tu que atuas de longe, foi a pensar nisso que eu própria vim do Olimpo para o meio dos troianos e aqueus. Mas diz como pensas, por fim, a batalha destes varões. A ela falou em seguida o soberano Apolo, filho de Zeus: incitemos a força possante de Heitor, domador de cavalos, na esperança que se desafie um dos Dânaos a combater sozinho, um contra o outro, em aterradora peleja. Por seu lado, irritados, os aqueus de bronze e Asquinêmides incitarão alguém a combater, só, contra o divino Heitor. Assim falou. Não lhe desobedeceu a Deus Atena de olhos esverdeados. E Heleno, filho amado de Príamo, compreendeu no espírito a deliberação que agrada aos deuses em concílio. Pôs-se junto de Heitor e assim lhe dirigiu a palavra. Heitor, filho de Príamo, igual de Zeus em conselho, será que te deixarás convencer por mim, pois sou teu irmão? Ordena aos troianos e a todos os aqueus que se sentem. Tu próprio desafia quem for mais nobre entre os aqueus e a combater contra ti em aterradora peleja. Não é ainda teu destino que morras e encontre teu fim. Por isso que eu ouvi da parte dos deuses, foi isso que eu ouvi da parte dos deuses imortais. Assim falou, e Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Foi para o meio e conteve as falanges dos troianos, segurando pelo meio a lança, e todos acabaram por se sentar. Agamemnon fez que se sentassem os aqueus de belas Quinêmides. Quanto a Atena e a Apolo do Arco de Prata, sentaram-se com a forma de abutres no alto carvalho de Zeus Pai, detentor da égide, deleitando-se com os homens sentados em filas cerradas, todas elas eriçadas de escudos, elmos e lanças. Tal como a ondulação do Zéfiro se derrama sobre o mar, quando volta a soprar, e o mar enegrece sob o vento, assim estavam sentadas as filas de aqueus e troianos na planície. Então Heitor falou a ambas as partes. Ouvi-me, ó troianos e aqueus de belas Quinêmides, para que eu diga o que o coração me impele a dizer. Os juramentos não os quis o excelso Cronida cumprir.
mas com o espírito malévolo tudo atrasa para ambas as partes, até que vós tomeis a cidade bem muralhada de Troia, ou sejais subjugados junto às suas naus preparadas para o mar. Convosco estão os mais nobres do exército dos aqueus. Destes sai aquele a quem o coração impelir a lutar comigo, e como campeão de todos aqui venha contra Heitor divino. É isto que declaro, e que Zeus seja nossa testemunha. Se aquele que matar com um bronze de comprida ponta, que me arranque as armas e as leve para as côncavas naus, mas restitua o meu cadáver à minha casa, para que do fogo, troianos e mulheres dos troianos me deem, morto, a porção. Porém, se eu o matar a ele, e se glória me outorgar Apolo, arrancar-lhe-ei as armas, e levá-las-ei para a sacra Ilion, onde as deporei no templo de Apolo, que acerta ao longe. Mas restituirei o cadáver às naus bem construídas, para que lhe deem sepultura aos aqueus de longos cabelos. Amontoar-lhe-ão um túmulo junto ao amplo Helesponto, e no futuro assim dirá um dos homens ainda por nascer, ao navegar com muitos remos no mar cor de vinho. De um homem há muito falecido, o túmulo é este, a quem outrora, em nobre gesta, matou o glorioso Heitor. Assim alguém dirá, e minha glória nunca mais perecerá. Assim falou, mas todos permaneceram em silêncio. Envergonhavam-se de recusar, mas receavam anuir. Por fim foi Menelau que se levantou e lhes falou, injuriando-os com insultos e suspirando no coração. Ai de mim, fanfarrões! Mulheres aqueias, já não aqueus. Na verdade, isto será uma vergonha, danado dano. Se agora nenhum dos dânaos quer afrontar Heitor. Se que todos vós vos transformeis em água e terra, para aí sentados, sem ânimo, sem prestígio algum. Contra ele me armarei eu próprio, porém é lá em cima que entre os deuses imortais são detidos os liames da vitória. Depois de assim falar, vestiu a bela armadura. Ter-se-ia então revelado, ó Menelau, o termo da tua vida às mãos de Heitor, visto que ele era muito mais forte. Se ao levantarem-se não tivessem os reis dos aqueus te agarrado. O próprio Atrida, Agamemnon, de vasto poder, segurou-lhe a mão direita e assim lhe falou pelo nome. 3 varias, ó Menelau, criado por Zeus. E de tal loucura não estás tu precisado? Controla-te, por mais que sofras, e não queirás por rivalidade combater contra um homem melhor. Heitor, filho de Príamo, que também os outros abominam. Até Aquiles se arrepia de, na peleja exaltadora de homens, enfrentar este homem. Ele, que é muito melhor do que tu, mas vai agora sentar-te no meio dos teus companheiros. Contra este escolherão os aqueus outro campeão. Apesar de ele ser destemido e insaciável no combate, penso que ele quererá dobrar os joelhos descansado, se escarpar a fúria da guerra e a aterradora peleja. Assim dizendo, o herói virou as intenções do irmão, pois falava na medida justa. Menelau obedeceu. Em seguida, dos ombros os aliviados escudeiros que despiram as armas. Mas Nestor levantou-se entre os argivos e assim falou. Como é grande a desgraça que a Acaia sobreveio, na verdade gemeria o ancião cavaleiro Peleu, exímio conselheiro e orador dos Mirmidões, que outrora, rejubilante, me interrogou em sua casa sobre a linhagem e o nascimento de todos os argivos. Se agora ouvisse falar de todos os que se acovardam diante de Heitor, muitas vezes elevaria aos imortais as suas mãos para que dos seus membros partisse a alma para a mansão do Hades. Quem dera, ó Zeus Pai, ó Atena ou Apolo, que eu fosse tão jovem, como quando junto ao rápido curso do Celadonte combatiam reunidos os Pílios e os Árcades, furiosos lanceiros, as muralhas de Feia em torno das correntes do Iardamo. Para eles saiu como campeão Euretalion, homem igual dos deuses, envergando nos ombros as armas do soberano Areito, do divino Areito, a quem chamavam o homem da clava, tanto os varões como as mulheres de belas cinturas, porque não combatia com arco
nem com a lança comprida, mas com a clava de ferro que desbaratava as falanges. Foi ele que Licurgo assassinou pelo dolo e não pela força, mas num estreito desfiladeiro, e aí não o salvou da morte a clava de ferro. Pois antes disso Licurgo o atacou e transpassou a meio do corpo com a lança, e para trás caiu ele por terra. Despojou das armas que lhe dera o bronze e o Ares, passando ele próprio a vesti-las na labutação da refrega. Mas quando Licurgo ficou velho no seu palácio, deu as armas Euretalion, seu estimado escudeiro, para vestir. E com elas vestido ele desafiou todos os nobres guerreiros, mas eles muito tremiam e se amedrontavam. Nenhum se atreveu. A mim incitou-me na sua coragem o ânimo, muito paciente a combater, embora em idade fosse eu o mais novo de todos. Combati com ele, e foi a mim que Atena concedeu a glória. Ele foi o homem mais alto e mais forte que matei. Na verdade, jazia morto como um colosso, esparramado dali para cá. Quem me dera ser novo e ter firmeza na minha força? Mas quem lhe fizesse frente encontraria logo o Heitor de elmo faiscante. Mas vós, que sois os mais nobres dos exércitos dos aqueus, não quereis de livre vontade lutar frente a frente com o Heitor? Deste modo, os repreendeu o ancião. 9 deles se levantaram. Levantou-se como primeiro Agamemnon, soberano dos homens, e depois dele se levantou o Tidida, o possante Diomedes, depois dele o Ajante, vestido de bravura animosa, depois deles Iodomeu, e o camarada de Idomeneu, Meríones, igual a Elíalo, matador de homens, e depois veio Eurípilo, glorioso, filho de Evemon, e Toas e Adremon e divino Ulisses, que queriam lutar contra Heitor, e a eles falou Nestor de Gerênio, o cavaleiro, ponde as sortes onde cada vez haverá quem calha. Pois bem, beneficiará os aqueus de belas Quinémedes, e ele próprio beneficiará também o seu ânimo, e se escapará da fúria da guerra e a aterradora peleja. Assim falou, e cada um marcou a sua sorte e deitaram-nas para dentro do elmo do atrida Agamemnon. As hostes rezavam, levantando as mãos aos deuses. E assim rezava cada um, olhando para o vasto céu. Zeus Pai, faz que calhe a Ájax, ou ao filho de Tideu, ou ao próprio rei de Micenas, muito rica em ouro. Assim diziam, e agitou o elmo Nestor de Gerênio, o cavaleiro. De lá saltou a sorte que todos desejavam, a de Ájax. Um arauto levou-a por todo o exército, mostrando-a da esquerda para a direita aos chefes dos aqueus. Mas eles não a reconheciam e todos a recusaram. Quando, porém, ao ser levantada por todo o exército, chegou aquele que a marcara e a deitara ao glorioso Ájax, ele estendeu a mão, e o arauto aproximou-se para a depor. Reconheceu o sinal na sorte e regozijou-se no coração. Atirou-a ao chão junto ao pé e assim falou aos outros: Amigos, é de fato a minha sorte e rejubilo no coração, visto que penso vencer o divino Heitor. Mas agora, enquanto visto a armadura de guerra, ao mesmo tempo rezai vós a Zeus Cronida soberano, em silêncio entre vós, para que os troianos não ouçam. Ou então às claras, pois não temos medo de ninguém. É que ninguém a minha revelia me impedirá de fugir pela força ou pelo engenho. Espero não ter nascido e crescido como um desatinado em Salamina. Assim falou, e eles rezaram a Zeus Cronida soberano. E assim rezava cada um, olhando para o vasto céu. Zeus Pai, que rege do Ida, gloriosíssimo máximo da vitória a Ájax, concede-lhe a glória brilhante, mas se também estimas Heitor e cuidas dele, então dá a ambos força e glória. Dá a ambos igual força e glória. Assim rezavam, e Ájax armou-se de bronze cintilante. Depois que sobre o corpo vestiram todas as armas, avançou tal como caminha o enorme Ares quando entra na guerra entre os homens que o Cronida juntou para combaterem na fúria do conselho devorador da alma. De tal modo avançou o enorme Ájax, baluarte dos aqueus, sorrindo com expressão medonha. Com grandes passadas por seus pés caminhou, bradindo a lança de longa sombra. Por seu lado, ao verem exultarem os argivos, mas os troianos deslaçou os membros o pávido tremor. E no peito do próprio Heitor martelava o coração, mas de forma alguma podia virar as costas ou refugiar-se entre a turba das hostes, pois é ele que desafiara em combate. Ájax aproximou-se segurando um escudo como uma torre, brônzeo, com um couro de 7 bois tíquio
lhe fizera, ele que era o melhor dos fazedores de escudos e que vivia em Ila, e lhe fizera o escudo reluzente com 7 peles de touros bem nutridos e por cima a 8ª camada de bronze. Segurando este escudo à frente no peito, Ájax Telamônio postou-se perto de Heitor e proferiu palavras de ameaça. Heitor, agora ficarás a saber em combate corpo a corpo como são os guerreiros que existem entre os Dânaos, além de Aquiles, desbaratador de varões, com ânimo de leão. Mas ele está nas recurvas naus preparadas para o mar furioso contra Agamêmnon, pastor das hostes. Porém, nós somos, de raça, a podermos enfrentar-te, e somos muitos, mas dá tu início ao combate e à guerra. A ele deu resposta o alto Heitor do elmo faiscante. Ájax Telamônio, criado por Zeus, condutor das hostes? Não me ponhas à prova como se eu fosse um rapaz franzino ou uma mulher que nada sabe de façanhas guerreiras. Conheço bem as batalhas e as matanças dos homens, sem manejar para a direita e para a esquerda o meu escudo de couro curtido. É isso que considero pelejar como deve ser, sem investir contra a chusma de carros puxados por éguas velozes, e sem executar encerrado o combate a dança de Ares furibundo. Mas pela pessoa que és, não te quero ferir desprevenido, mas de forma frontal, se acaso tal me for concedido. Assim dizendo, apontou e arremessou a lança de longa sombra e atingiu o terrível escudo de Ares com o couro de 7 bois na parte de fora do bronze, a 8ª camada que tinha por cima. Através de 6 camadas penetrou o bronze intransigente, mas no 7º couro foi retido. Por sua vez, então, lançou Ájax, criado por Zeus, a sua lança de longa sombra e atingiu o Priâmida no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente e através do colete bem trabalhado penetrou. E junto ao flanco a lança rasgou a túnica, mas ele desviou-se, evitando assim a negra morte, e atiraram-se um ao outro como carnívoros leões ou selvagens javalis, cuja força não é pouca. Com a lança lhe desferiu o Priâmida um golpe no escudo, porém não penetrou o bronze, pois virara-se a ponta. Mas Ájax, com um salto, atingiu-lhe o escudo. A lança penetrou completamente, atirando-lhe para trás contuso. Esfolou-lhe o pescoço e fez brotar o negro sangue. Mas nem assim desistiu da luta Heitor do elmo faiscante. Mas recuou e com a mão firme agarrou num pedregulho que jazia na planície, lacerante, negro e pesado. Atirou com ele contra o escudo de couro de 7 bois de Ájax e acertou no meio, na bossa. O bronze em torno ressoou. Então Ájax levantou uma rocha ainda maior e lançou-a, pondo no lançamento a sua força ilimitada. Amolgou o escudo com a rocha, que era como uma mó, debilitando-lhe os joelhos, e Heitor ficou estatelado de costas debaixo do escudo. Mas logo o fez levantar Apolo. Teriam agora desferido golpes de espada em luta cerrada se os arautos, mensageiros de Zeus e dos homens, se não tivessem aproximado um dos troianos, outro dos aqueus. Vestidos de bronze, Taltíbio e Ideu, ambos prudentes, no meio deles, e levantaram os cetros, e assim disse o arauto Ideu, conhecedor de prudentes conselhos: queridos filhos, não combateis nem lutais por mais tempo. Ambos sois amados por Zeus, que comanda as nuvens, ambos sois lanceiros, algo que todos nós sabemos, já se faz noite. É prestimoso rendermos-nos à noite. Respondendo-lhe assim, falou Ájax Telamônio e Ideu: ordenai a Heitor que profira essas palavras, pois foi ele que desafiou todos os valentes a combater. Que fale ele primeiro. De bom grado farei como ele disser. Mas a ele deu resposta ao alto Heitor do elmo faiscante: Ájax, visto que o Deus que te força... Não, visto que o Deus que te deu força e grandeza e sensatez, e com a lança és o melhor dos aqueus, cessemos agora o combate da peleja por hoje. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida a qual de nós concederá a vitória. Já se faz noite, e prestimoso é rendermos-nos à noite, para que possamos alegrar junto às naus todos os aqueus, já que lá tens muitos parentes e companheiros. Pela minha parte, na grande cidade do rei Príamo, alegrarei os troianos e troianas de longos vestidos, que, rezando a minha pessoa, entrarão no certame divino, mas ofereçamos um ao outro presentes gloriosos.
para que assim diga algum dos aqueus ou troianos lutaram na verdade no conflito devorador da alma, mas depois se entenderam e se despiram com amizade. Assim falando, ofereceu-lhe a espada cravejada de prata, juntamente com a bainha e com o bouldrier bem cortado. E Ajax deu-lhe o cinturão resplandecente de púrpura. Separaram-se. Um seguiu seu caminho por entre as hostes dos aqueus e o outro pela turba dos troianos, que exultaram, porque o viam vivo e a seguir seu caminho invulnerado, tendo escapado à força e às mãos invencíveis de Ajax. E foram para a cidadela mal acreditando que estava a salvo. Por seu lado levaram Ajax, os aqueus de belas Quinêmides para junto do divino Agamêmnon, exultante na vitória. Quando chegaram às tendas dos filhos de Atreu, matou-lhes um boi Agamêmnon, soberano dos homens, um touro de 5 anos para o cronida de supremo poder, que prepararam e esfolaram, esquartejando-o em seguida. Cortaram as portas com perícia e puseram-nas em espetos, depois assaram bem a carne e distribuíram as porções. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. A Ajax honrou com o lombo contínuo do boi o herói de Atreu, Agamêmnon de vasto poder. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, o primeiro a tecer-lhe a teia da prudência foi o ancião Nestor, cujo conselho dele, desde havia muito, parecia o melhor. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. Ó Atridas e demais regentes de todos os aqueus, jazem mortos muitos aqueus de longos cabelos, cujo negro sangue foi entornado no belo escamandro por Ares aguçado, e para Hades desceram as almas. Por isso importa parar de madrugada a guerra dos aqueus. Todos reunidos traremos para cá os mortos em carros de bois e mulas, depois cremá-los a pouca distância das naus, para que mais tarde cada um possa levar os ossos para casa, para os filhos, quando regressarmos à terra pátria. Em redor da pira, meçamos e levantemos um túmulo único, indiscriminado, na planície, e perto dele construamos depressa altas muralhas como defesa para nós e para as naus, e nelas façamos portões bons de fechar, para que através deles possam passar carros de cavalos. E para cá cavemos perto uma vala profunda, que pela interposição manterá longe tropas e cavalos. Não vai acontecer que nos pressione o ataque dos troianos. Assim falou, e com ele todos os reis concordaram. Na Acrópole de Íon decorria uma assembleia dos troianos, feroz e multuosa, junto às portas do palácio de Príamo. Entre eles, o primeiro a falar foi o prudente Antenor. Ouvi-me, troianos e dardânios e aliados, para que vos diga que o coração me impele a dizer. Restituamos Helena a Argiva e com ela os tesouros aos Atridas para levarem. É que agora estamos a combater tudo renegado aos fiéis juramentos. Por isso não espero eu, para nós, que algo de proveitoso se cumpra, se assim não o fizermos. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou o divino Alexandre, esposo de Helena, de belos cabelos, que, respondendo-lhe, proferiu palavras aladas. Antenor, isto que tu dizes já não me agrada. Sabes conceber outro discurso melhor que esse. Mas se na verdade foi a sério aquilo que disseste, então não há dúvida de que os deuses te deram cabo da mente. Falarei, pois, eu próprio entre os troianos domadores de cavalos, e digo já frontalmente que não restituirei a minha mulher. Mas, quanto aos tesouros que trouxe de Argos para nossa casa, quero dá-los todos e acrescentá-los com a minha própria fortuna. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou Príamo Dardânia, igual aos deuses em conselho, que, bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia: ouvi-me, troianos e dardânios e aliados, para que vos diga o que o coração me impele a falar. Tomai agora a vossa refeição na cidade, como antigamente. Concentrai-vos na guarda, e que cada um esteja vigilante, que Ideu vá de madrugada às côncavas naus para transmitir aos Atridas, Agamêmnon e Menelau, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Que transmita também esta válida palavra para o caso de quererem parar a guerra dolorosa, até que tenhamos cremado os mortos. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida a qual de nós concederá a vitória. Assim falou, e eles escutaram e obedeceram-lhe. No exército tomaram a refeição por regimentos, e Ideu foi de madrugada às côncavas naus,
Encontrou no lugar de assembleia os danos, os escudeiros de Ares, junto à proa da nau de Agamêmnon. Então, colocando-se no meio deles, assim disse o arauto, de voz sonora: ó Atridas e demais regentes de todos os aqueus, incumbiu-me, primo, e os outros altivos troianos de transmitir, se vos aprouver, se tal vos for agradável, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Os tesouros que na côncava nau de Alexandre trouxe para Troia, provera que antes tivesse morrido, todos eles quer restituir e acrescentar com a própria fortuna. Mas quanto à esposa legítima do glorioso Menelau, declara não querer restituí-la, embora os troianos o queiram. Podem-me ainda que transmitem esta palavra para o caso de querer disparar a guerra dolorosa para que tenhamos até que a gente tenha cremado os mortos. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida qual de nós vai conceder a vitória. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio por fim Diomedes, excelente em auxílio. Que ninguém aceite os tesouros de Alexandre, nem mesmo Helena. É claro que, não, é claro até para quem não tem siso, que sobre os troianos foram atados os nós do morticídio. Assim falou, e gritaram todos os filhos dos aqueus, aplaudindo o que dissera Diomedes, domador de cavalos. Aideu dirigiu então a palavra ao poderoso Agamêmnon. Ideu, tu próprio ouves, na verdade, a palavra dos aqueus, ouves como te respondem, também a mim me apraz assim. Quanto aos mortos, não ponham objeção a que os queimem, aos cadáveres dos mortos não se pode negar, visto que estão mortos, que rapidamente recebam o consolo do fogo, que testemunhe os juramentos Zeus, o esposo tonitruante de Hera. Assim dizendo, erguendo o cetro a todos os deuses, e Ideu voltou para trás em direção à Ílion sagrada. Ora, na assembleia estavam sentados troianos e dardânios, todos reunidos à espera do momento que chegaria Ideu. Ele chegou e transmitiu a sua mensagem, em pé no meio deles. Muito depressa se prepararam para ambas as tarefas, alguns para buscar os mortos, outros lenha. E por seu lado, os argivos saíram de junto das naus bem construídas, alguns para buscar os mortos, outros lenha. Foi os argivos e o aqueu. O sol começava a lançar seus raios sobre os campos, segurando-lhes erguendo-se do oceano com fundas correntes de brado fluir em direção ao céu, quando as hostes se encontraram. Difícil foi, então, a tarefa de reconhecer cada homem, mas com água os lavaram do sangue empastado, chorando as lágrimas escaldantes enquanto os levavam para as carroças. Não permitiu lamentações o grande primo. Em silêncio empilharam os cadáveres nas piras, sofrendo no coração. E depois de os cremarem, regressaram a Ilion sagrada. Por seu lado, do mesmo modo, os aqueus de belas quinêmides empilharam os cadáveres nas piras, sofrendo no coração. E depois de os cremarem, regressaram às côncavas naus. Não surgira ainda o sol, era o bruxuleante lusco-fusco da noite. Foi então que em torno da pira se reuniu a nata dos aqueus. Mediram e levantaram um túmulo único, indiscriminado, na planície. E perto dele construíram uma muralha e altas torres como defesa para as naus e para eles. Nelas fizeram portões bons de fechar, para que através deles pudessem passar carros de cavalos. E cá fora cavaram perto uma vala profunda, grande e ampla, e nela posicionaram estacas. Assim se esforçavam os aqueus de longos cabelos. Porém, os deuses, sentados junto de Zeus, o astral relampejador, se admiraram do grande trabalho dos aqueus vestidos de bronze. Entre eles, o primeiro a falar foi Poseidon, sacudidor de terra. Zeus Pai, será que alguém entre os mortais na terra ilimitada declarará aos imortais seu propósito e pensamento? Não vês que de novo os aqueus de longos cabelos construíram uma muralha para defender as naus e em redor uma vala, sem se oferecerem aos deuses gloriosos hecatombes? Deste feito se espalhará a fama até onde chega a aurora, e da muralha se esquecerão eu próprio e Febo Apolo, pois construímos pelo nosso esforço para o herói Laomedonte. Muito perturbado, lhe respondeu Zeus, que comanda as nuvens, sacudidor de terra de vasto poder, o que foste dizer? Outro deus poderia bem recear essa congeminação, mais fraco que tu, tanto pelos braços como pela força. Não duvides que se espalha a tua fama até onde chega a aurora,
Vai. Quando os aqueus de longos cabelos tiverem regressado com as naus à amada terra, rebenta com a muralha e arrasta toda para o mar, e cobre a vasta praia novamente com areia, para que por ti fique eliminada a muralha dos aqueus. Enquanto assim falavam uns com os outros, o sol pôs-se e chegou ao fim o trabalho dos aqueus. Abateram bois nas tendas e tomaram a refeição. E de Lêmenos vieram muitas naus trazendo vinho, as quais enviara Euneu, filho de Jazão, e Ipsípile dera a luz para Jazão, pastor do povo. Só para os atridas, Agamêmnon e Menelau ofereceram ao filho de Jazão 1000 medidas de vinho. Foi lá que compraram vinho os aqueus de longos cabelos, uns por bronze, outros por ferro reluzente, outros por couro, outros pelas próprias vacas, outros por escravos. Fizeram um abundante festim. Toda a noite se banquetearam os aqueus de longos cabelos, e os troianos e seus aliados fizeram o mesmo na cidade. Toda a noite eles planejou maldade Zeus, o conselheiro, trovejando de modo assustador. Tomou-os o pálido terror. Das taças, o vinho derramou-se para o chão, e ninguém ousou beber, sem ter oferecido libações ao Cronida de sublime poder. Depois deitaram-se para descansar e acolheram o dom do sono.